Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos. A gente faz aqui a nossa pauta sobre ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, empreendedorismo feminino também. E hoje eu tenho um prazer de receber aqui no programa Mariana Moraes, que é uma empreendedora e ajuda várias mulheres a empreender em Rio Bonito, no interior do estado do Rio de Janeiro e até fora do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, essa mulher guerreira que está nesse ambiente de empreendedorismo, sai de uma reunião, passa para outra, faz as coisas de casa, entra em questões de negócio, assim, as mulheres são nesse aspecto espetaculares, né, Mariana? É um prazer tê-la aqui com a gente para falar sobre esse tema que é muito importante para todos nós. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu adorei o convite. Quando você me falou da primeira vez, eu já aceitei. Gostei muito de estar aqui. A gente se conectou, né, no território do Sebrae. Eu acho que ali foi uma conexão muito rica. E vamos agora expandir muito mais, inspirar muito mais pessoas. Eu me chamo Mariana Moraes, sou empreendedora há mais de 25 anos. E o que eu amo fazer é despertar mesmo esse empreendedorismo nas mulheres, porque eu vejo o empreendedorismo como um caminho de crescimento, como um caminho de realização, principalmente. Eu comecei a empreender e eu comecei a empreender no ramo de educação. E aí eu fui abrindo escolas de idiomas e eu cheguei a ter 10 escolas de idiomas aqui no estado do Rio, em algumas cidades aqui. Eu tinha também duas lá no Paraná, em Curitiba. E a partir daí eu via essa busca de outras mulheres querendo saber como que eu fazia, né? Como que eu dava conta, né? Até parece que a gente dá conta de tudo, mas é tudo isso a gente vai descobrindo com o tempo, né? Que existem formas de fazer. E a partir dali eu comecei a treinar equipes. Eu treinava equipes também de outras escolas de idiomas, né? Já treinava desde o meu início da minha trajetória, secretários, professores, e aí eu comecei a treinar os diretores das escolas, né? Os líderes e coordenadores. E aí, a partir daí, em 2017, isso aconteceu em 2017, foi na época que eu mais estava expandindo, né? E uma amiga me procurou para ajudar o trabalho dela na clínica dela. Ela tinha uma clínica e ela queria expandir também. E ali foi um momento desafiador para mim, porque eu me vi numa situação que saía da minha zona de conforto, porque eu já estava há anos treinando escolas de idiomas e nessa área. E aí, quando ela me pediu ajuda na clínica dela, eu não sabia como que seria isso. E aí a gente começou todo um trabalho, eu auxiliava ela na clínica, com a equipe dela. Em 6 meses, ela aumentou o faturamento dela em 200%. E aí, só usando estratégias, estudando, aplicando, coisas que muitas vezes ela já sabia que ela deveria fazer, mas quando eu trabalhava com ela a autoliderança, a motivação, técnicas, ferramentas, ela começou a botar em prática, né? E aí ela buscou mais estudos, porque o que existia na época que eu começava, hoje ainda é forte isso, mas existia ainda com mais força na época que eu comecei a empreender, é que as mulheres não tinham uma liderança a quem se inspirar, né? Então, era muito comum elas acharem que homens chegariam a ser empresários e a cargos mais altos na empresa, porque era isso que elas mais viam, né? Então, quando elas me viam empresária, mãe de duas meninas, com várias empresas, e aí elas começaram a ver aquelas pessoas mais próximas, né, que sim, era possível. E aí, meu trabalho todo foi pautado em desenvolver mulheres para que elas se realizassem e elas inspirassem outras mulheres. Hoje eu tenho uma rede de mulheres que já inspiram outras, então hoje elas são referências também para outras mulheres, para esse crescimento delas. Então, e aí a gente vai trabalhando aí aos pouquinhos e a gente vai inspirando e vai chegando a mais lugares. Então, esse é o meu papel que eu amo fazer. E hoje, inclusive, eu me dedico exclusivamente à minha empresa de consultoria, eu já não tenho mais. Há 6 anos eu fiz a transição, eu vendi todas as minhas escolas, algumas eu passei para funcionários que já estavam em destaque e assumiram.
Outras eu fechei, outras eu vendi para me dedicar exclusivamente à minha empresa de consultoria hoje. E aí hoje o meu trabalho é formar líderes para que essas líderes inspirem também outras pessoas e aí a gente se torna lideranças que uma eleva as outras, né? Mariana, eu estava vendo hoje uma entrevista de uma jornalista e ela falando exatamente a questão de ser uma mulher jornalista, que a mulher é muito mais cobrada. Ela comparando com o homem, né? Assim, se o homem fizesse isso, 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 né? Se tivesse mal vestido, por exemplo, ninguém repararia, né? Porque é homem. E ela, né, se tivesse mal vestida fazendo uma entrevista, seria a pauta inicial e a entrevista ficaria em segundo plano. Como é que é essa relação de pressão em cima da mulher, profissionalmente e empresarialmente, você vê isso no seu dia a dia? Muito acontece, sim, em várias áreas, tanto como você falou na aparência, né? E isso a gente já trabalha muito forte hoje. Eu acho que nem só máscaras de mulheres, eu acho que no geral, né? Que é o nosso branding pessoal, nossa marca pessoal, como a Uhum, gente se apresenta faz toda a diferença. Então, esse cuidado é importante, mas a cobrança é maior, né? Por uhum, quê? A mulher tem a questão do cabelo, da maquiagem, de roupas para cada momento, né? Inclusive, agora vamos lá, vamos para algo bem pessoal. Hoje à tarde, ontem, né, eu recebi o convite da escola da natação da minha filha, que seria uma aula especial Dia das Mães. E adivinha, as mães entrariam na piscina. Eu tinha algumas reuniões hoje à tarde, algumas eu mexi, né? Então, quer dizer, agora há pouco eu estava na piscina nadando com a minha filha. uhum. E aí, olha só, vamos lá, vamos para algo assim simples. Um homem trocaria de roupa e entraria aqui, né? Então, olha o que tem aqui do meu lado antes de eu entrar, o que eu estava fazendo, né? Porque eu acabei de chegar na natação da minha filha. Então, assim, é ser mãe, se organizar, organizar horários, né? Eu até te avisei hoje mais cedo, eu falei, olha, eu vou chegar na hora, mas vou chegar em cima da hora. Uhum. E E aí, por isso que muitas pessoas vêm aqui, né? Eu começando a live, eu já tô aqui arrumada, maquiada. Parece que é tudo assim, que a gente dá conta de tudo, mas eu tô aqui, eu tava Uhum. me maquiando agora. Então, Mariana, ah, pode fala. falar. Não, assim, eu ia puxar nessa linha, assim, porque você, como é que você trabalha então com as mulheres? Você tem alguns eixos de trabalho, esse é um deles, né? Quais são os outros que você potencializa nessa questão da mulher, do empreendedorismo feminino? Sim, o primeiro passo é ela entender que ela é uma empresária. Então, a gente já começa por aí. Muitas vezes ela é uma empreendedora, ainda não abriu o CNPJ dela, mas quando ela já coloca o título de empresária, aí ela já começa a agir como uma. Então, ao invés de eu agir como uma dentista, que eu tenho uma clínica e eu atendo meus pacientes, não, eu sou uma dentista empresária. Ao invés de ser uma cabeleireira, que eu tenho meu salão e atendo meus clientes, não, cabeleireira empresária. Por quê? Se você se considera só a sua parte técnica, isso que eu sempre trabalho com as mulheres, ela vai se especializar na área técnica dela. Então, ela vai aprender a fazer cabelos melhores ainda do que ela faz, técnicas novas. E a dentista, né, que foi outro exemplo, ela vai aprender fazer especializações na área de odonto. E aí o que que acontece? Ser boa no que ela faz não é o que vai garantir o crescimento e o sucesso do negócio dela. Existem os pilares, que aí é onde eu trago para as mulheres, né? Os pilares da gestão. Um deles, a gente falou aqui sobre marketing, brand, marca pessoal. Então, assim, quando ela entende que ela é uma empresária, ela entende que ela é uma marca pessoal, que ela precisa passar essa autoridade, essa segurança para os clientes. Então, esse é um passo importante. E não basta ser boa, né? Ela tem que aprender a comunicar isso. Então, a gente entra para a parte de redes sociais também, mas muito no marketing também, do posicionamento dela. Então, esse é um pilar importante. Ela pode ser ali a excelente cabeleireira, mas se as pessoas não sabem disso, Uhum. ela não vai crescer, ela não vai atender, não vai atrair o público, né? A outra parte é a gestão, que é a organização do negócio dela. Quando ela entende que ela é cabeleireira, ela começa, que ela é uma empresária, né? Ela Uhum. começa a ver processos, ela começa a fazer treinamentos de liderança de equipe, porque muitas vezes ela tem ali uma equipe, 3 pessoas trabalhando com ela, mas nunca fez uma reunião, não tem processos, não tem plano de carreira.
né? Então, a gente faz toda essa parte da organização. E o terceiro pilar, que é a parte da organização financeira. Então, é olhar para os números, porque é muito comum mulheres que trabalham muito, elas se esforçam, é uma excelente na área, uma excelente profissional na área técnica, mas sempre trabalha e não vê o dinheiro no final do mês. E aí entra numa questão que para a mulher pesa muito, que é o reconhecimento, principalmente da família. Então, muitas vezes, mulheres escutam do marido que, para que você está trabalhando tanto? Né? É melhor ficar em casa. Uhum. Porque vê que ela trabalha muito, se esforça e não tem retorno financeiro. E muito, na maioria das vezes, é falta de organização. O retorno financeiro está ali, mas está misturado. Muitas vezes nas finanças pessoais, o dinheiro que ela recebe ali, ela coloca na casa, e ali ela não vê, não sabe margem de lucratividade, não vê o lucro. Então, esse é um pilar extremamente importante. Só que quando ela se considera uma cabeleireira, ela não olha para isso. Agora, quando Uhum. eu entendo que eu sou empresária, empresária olha para números. Empresária olha para a gestão da sua equipe, empresária faz reuniões semanais com a equipe. Né? Então, o primeiro passo é mostrar para ela que ela é uma empresária. E aí a gente vai com as ferramentas e estudar mesmo. Né? Eu tenho um curso que eu ensino passo a passo de finanças, para aprender os conceitos o que usar na minha empresa, o que usar na minha vida pessoal. Então, esses são os pilares, e depois disso é muito bom ver o crescimento mesmo. Porque aí ela não é só mais uma excelente cabeleireira realizada, que inspira Uhum. outras, ganhando dinheiro, e aí chega em casa com aquele. Aí começa a ter o reconhecimento da família, né? Do esposo, dos filhos, vê que ela trabalha sim, mas ela está realizada, ela traz retorno para casa e está feliz. Uma mulher realizada profissionalmente, ela é feliz. Então, é algo assim que eu amo, né? Você vê até o meu sorriso aqui quando eu vejo essa realização. Mariana, fala um pouco sobre essa rede, porque eu acho que essa questão de rede, a gente tem falado muito sobre a questão de redes aqui, né? Redes de empresários, redes colaborativas, redes heterogêneas, rede de ciência e tecnologia, porque a rede acaba sendo mais forte do que uma pessoa só, né, que está agindo solitariamente. Como é que você avalia essa questão de rede? Como é que ela impacta o seu trabalho? Sim. Eu tenho um grupo de mulheres, né? Eu faço eventos. Tem as consultorias, né? Que foi como eu te falei agora, e eventos também. Esse eventos é focados para mulheres e elas não têm necessariamente que ser minhas alunas. Eu abro as inscrições do evento, cada evento traz pessoas novas. E o que que acontece? Nesse evento, ela já se conecta com outras mulheres. Hoje mesmo, antes de eu entrar aqui, eu acabei de ver no Instagram, foi antes mesmo de eu entrar, acabei de ver no Instagram duas alunas minhas que estavam juntas numa reunião. Elas se conheceram na mentoria e agora estavam juntas numa reunião. Então, depois daqui eu vou até mandar mensagem, quero saber aí como foi. Essas conexões elas fazem nesses eventos e dali aquilo cresce. Mais cedo também eu tive reunião com uma outra aluna minha, que ela é da área de estética. E ela quer montar um evento para esteticistas. Ela quer fazer um evento de empreendedorismo para esteticistas. E aí eu faço toda essa construção desse evento dela. Então, assim, ela veio uma vez no meu evento, foi uma pessoa, e agora ela vai construir um evento dela para 60 esteticistas. E ali a gente vai ampliando. E eu sempre trabalho com a multiplicação. Então, não é porque eu faço eventos que eu não gostaria que outra pessoa fizesse evento. Inclusive, eu dou mentoria para que ela crie o próprio evento dela. E dali a gente vai multiplicando. Então, é uma rede mesmo de mulheres que elas vão crescendo e se ajudando. E ali também tem uma questão importante. Eu trago isso para o meu trabalho também é muito bom, que eu trago isso como eu sendo aquela base que eu vou ajudar elas nessas conexões delas também. Uhum. Então, elas têm a quem recorrer, né, para que elas cresçam, para que elas façam isso também que eu faço e que vão levando também para outras. Mariana, qual é a sua avaliação hoje como mulher empresária atuando em Rio Bonito, no interior do estado, sobre o seu trabalho? Como é que você vê o resultado do seu trabalho, no interior do estado do Rio de Janeiro? Sim. Aqui eu comecei, foi em 2017, quando eu trouxe eventos aqui para Rio Bonito. 2017 eu planejei e trouxe em 2018. Porque como eu já era empresária e eu buscava muito isso fora, aqui não tinha eventos de negócios para mulheres.
E aí, como eu tinha que buscar muito isso fora, um dia eu estava num evento e me caiu uma ficha, eu falei, por que que não existe isso na minha cidade? E se não existe, eu posso levar isso para minha cidade. E aí fui cheio de medo também, achando que será que eu vou conseguir? E aí fiz o meu primeiro evento, né, em Rio Bonito, isso foi em 2018, quando começou, muita gente desacreditada, eu ouvi muitas vezes que não ia dar certo, porque, inclusive, do local onde eu reservei para fazer o evento, né, o responsável ele falou: não faça aqui no teatro, porque vai ficar muito feio, porque vai ficar poucas pessoas. Geralmente, quando tem eventos de negócios daqui, empresas, dá pouca gente, desacreditada, e eu fiz mesmo assim. E o evento só crescia. No terceiro evento que eu fiz, eu já lotei o teatro, então era um teatro para quase 200 pessoas. E aí, no terceiro, o teatro já estava cheio e ali foi crescendo, né? Então, eu trouxe esse empreendedorismo na veia para as mulheres aqui em Rio Bonito. Hoje eu já atendi aqui centenas de empresas aqui em Rio Bonito, muitas delas que estavam a ponto de fechar e que hoje eu vejo crescendo. Essa semana mesmo, uma aluna minha vai abrir uma filial. Então, ela é de Tanguá, vai abrir uma filial aqui em Rio Bonito. Então, já vejo esse crescimento e hoje eu também estou atendendo já em outras cidades. Já tem 2 anos também que eu já expandi meu trabalho para outras cidades. Eu vi que fiz aqui em Rio Bonito, deu certo, então a gente pode levar isso para mais lugares também. Mas é muito interessante, é impactante ver quando eu ando pela cidade, eu vejo as empresas que já passaram pela consultoria crescendo e se desenvolvendo. Isso é muito gratificante mesmo. E para a cidade, no geral, gera um crescimento econômico também. Hoje, a prefeitura, a Câmara Empreendedora, já tem. A Câmara Empreendedora já faz eventos aqui em Rio Bonito, já tem 2 anos, os eventos para mulheres e que está ajudando muito no desenvolvimento, porque a Câmara Empreendedora faz esses eventos para um público de mulheres que ainda não tem como contratar uma mentoria, uma consultoria, é gratuito, então elas começam a se desenvolver. Aí elas se desenvolvendo, muitas delas depois já vêm buscando minha consultoria, então é bem interessante, eu dou palestra também nesses eventos. E a prefeitura começou agora também com a Secretaria da Mulher, esse ano em Rio Bonito, né, que foi uma conquista, não tinha Secretaria da Mulher. Nós fizemos o primeiro evento, eu fiz junto com a prefeitura, ela me convidou para estar lá palestrando. Então, assim, esse movimento está crescendo aqui no interior e isso é muito bom ver essa mobilização que lá atrás não existia, né, e as pessoas não tinham a quem buscar. Mariana, a gente está chegando no final do programa. E eu queria que você desse uma mensagem para as mulheres que querem ser empreendedora. Claro, pode dar também seus contatos, se você quiser, da sua empresa. Mas qual é a sua mensagem para as mulheres que querem se tornar empreendedoras? Eu acho que o empreendedorismo eu vejo como o caminho para a realização. É, Quando a gente fala o nome empreendedora, eu já trago junto outras palavras como liberdade, realização, inspiração. A mulher, quando ela se desenvolve nessa área, ela também desenvolve outras áreas da vida dela, porque ela leva essa realização. E a mensagem que eu deixo aqui é: invista em você, estude, entenda em primeiro lugar que você é uma empresária. Pode não ser ainda uma empresária lá com seu CNPJ, mas que você já comece. Já comece, já busque legalização da sua empresa, estude sobre isso e saiba que você pode realizar seus sonhos por meio do seu negócio, por meio do seu empreendedorismo. Então, faça isso. E eu estou aqui para ajudar também. Minhas redes sociais, eu vou falar do meu Instagram, é marianamorais.oficial. Lá eu entrego conteúdo diariamente que já ajuda sem você fazer mentoria. Só lá no Instagram eu já faço conteúdo diariamente que eu ajudo empresárias a usarem as estratégias no seu negócio e já terem resultado com isso. Então é marianamorais.oficial, já podem me acompanhar lá. Vai ser um prazer receber vocês lá. Mariana, obrigado pela sua entrevista. É muito bom a gente falar com pessoas que gostam do que fazem, né? Que curtem o que fazem, se realizem com o que fazem. Isso é muito bacana da gente ver, porque a gente acaba inspirando outras pessoas a fazerem da forma, né, a seguirem adiante na vida, né? A vida é esse caminho, esse processo que a gente vai vivendo dia a dia. Mariana, obrigado pela sua entrevista. A gente está à disposição aqui para qualquer um evento seu que você queira realizar, você avisa a gente faz uma pauta aqui também no programa.
Ah, muito bom. E parabéns pelo programa. Parabéns de levar conhecimento, levar networking também, porque através do seu programa as pessoas conhecem outras pessoas. E é isso mesmo, parabéns. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Mariana. Um forte abraço para você e um forte abraço para todos que nos assistem. Até a próxima. Grande abraço. Até. Tchau.